Paz e luz, Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muita paz, muita luz. Seminário Teológico Luz, levando a teologia até o seu coração. Teologia fácil. Conversando, como eu estou conversando com você, aqui nos estúdios da Igreja Batista da Luz, no Seminário Teológico Luz. Deus vos abençoe. Bem, já fizemos alguns comentários acerca de como abrir uma igreja. Devido muitos amigos, pastores, que entram em contato conosco, através do Orkut, dos sites que temos, pedindo informações, né, e como eles devem organizar suas igrejas. Outros com vontade de abrir sua igreja, então fizemos alguns vídeos, algumas videoaulas falando sobre isso. E vamos continuar falando sobre esse assunto. Esta aula, ela foi feita uma apostila devido à solicitação dos próprios alunos e amigos pastores de igrejas pioneiras que estão começando agora e outros que estão abrindo as suas igrejas. Então, foi feita a nossa apostila com orientação. Como não temos material escrito, nosso material é falado, então vamos ler essa apostila sobre orientação aos novos pastores das novas igrejas. O Brasil, ela tem várias novas igrejas, e essas novas igrejas são importantes para o Brasil desenvolver-se espiritualmente. Essas novas igrejas não são maiores ou menores ou melhores do que nenhuma outra. Eu vou abrir uma igreja porque eu quero ser melhor do que fulano. Não vai ser. Você pode fazer a sua contribuição, dar a sua contribuição. Se você for abrir para ser melhor do que os outros, você vai se decepcionar. Você vai abrir para dar a sua contribuição. Aquela parte que você puder melhorar, tudo bem. Mas nunca você vai ser melhor. Mas você pode ser competente. Então vamos ler aqui a nossa apostila nos orientando, né? O que devemos fazer para abrir uma igreja? Então, em primeiro lugar, você tem que ter a convicção que Deus quer que você abra esse ministério. Então, você quer abrir um ministério? Não é novidade, como eu disse nas demais aulas, não é novidade, principalmente a Assembleia de Deus. Hoje tem a Assembleia de Deus, Ministério da Lua, a Assembleia de Deus, Ministério do Sol, a Assembleia de Deus, Ministério de Marte. Isso são todos novas denominações. São assembleias? São novas denominações. Estão erradas? Não. E a Assembleia de Deus, a Antigona, existe, ela se subdividiu. Ela também tem a parte dela. Todas são abençoadas. Então, primeiro você tem que ter convicção. Existem várias realidades e você tem que saber qual a sua realidade, qual a estrutura que você dispõe ter, que você tem e que você pode oferecer para o surgimento dessa igreja. Principalmente estrutura intelectual, é essa que você está pegando agora no Seminário Teológico Luz. Sabedoria, sabedoria, sabedoria. A maioria das pessoas que abrem uma igreja, elas têm que ter, primeiramente, o equilíbrio. Nem 8, nem 80. Às vezes o cara abre uma igreja com muita sede, querendo ser melhor que todo mundo, mais santo que todo mundo, mais certo que todo mundo. Olha, irmão, tem uma vírgula aqui, e a igreja fulana não obedece, a igreja ciclana não obedece, mas nós obedecemos. Isso é errado, isso é partidarismo. Você apenas, se você acha que aquilo ali é o certo, pois faça o certo. Entre certo e saia certo. Não entre aí criticando, apontando todo mundo. Isso é coisa do passado. Quando o cara abriu uma igreja, aí só abria criticando a igreja antiga. Porque o pastor fulano não presta, a igreja ciclana não presta. Isso é feio, rapaz. Todo mundo que sai de uma igreja para outra tem algumas queixas. Nós temos queixa da mãe, temos queixa do pai, queixa dos filhos, queixa da mulher. Quem é que não tem? Tem ou não tem? Você tem queixa da sua mulher. Alguma coisa ela... Não, ela é uma benção. É uma benção, mas você não tem queixa? E você vai botar isso no rádio, na televisão? Então, não adianta você abrir uma igreja e sair criticando todo mundo, querendo ser melhor do que aquela que você saiu. Isso aí é coisa ultrapassada. Saia e faça a sua parte. Não... Toda igreja
igreja que conhecemos veio de uma outra igreja. Por exemplo, a Assembleia de Deus, a Igreja Batista, a Congregação Cristã do Brasil, que veio da Presbiteriana, e tantas outras igrejas. Elas vieram de outras igrejas. Então, o que você está fazendo não é nada sobrenatural. Também não adianta você espiritualizar. Irmãos, vem um anjo com as asas douradas, com as unhas douradas. E esse anjo disse: abra a igreja, meu servo, porque eu preciso salvar as pessoas. Aí abre uma igreja com 40 pessoas, 50. Passa 3, 4 anos com 50 pessoas. E aí? Deus fez tudo isso só para salvar 50 pessoas? Não precisa, é só porque eu vi um anjo e o anjo caiu em cima da telha, quebrou 2 telhas, aquele negócio assim. Não precisa. Se Deus revelou, amém. Equilíbrio é a palavra certa. Convicção daquilo que quer. O que é que você quer? Então, se você vai abrir sua igreja, você tem que saber o que é que você quer. Analisar sua estrutura, ampliar e expandir. Então, você tem uma estrutura? Tem. Pode alugar um prédio? Não alugue um prédio confiando em ninguém, não. A não ser que essa pessoa seja muito amiga sua, muito conhecida. Senão, você vai alugar um prédio, vai ficar experimentando 3, 4 irmãos para pagar. Irmão, você tem que dar o dízimo, não vai para o inferno, tem que dar o dízimo. E acaba não pagando. E o que acontece? Fica devendo. Né? Então é o seguinte, você tem que fazer tudo por amor. Antes de tudo, de ser mestre, você tem que ser aluno. Antes de você ser mestre, você tem que ser aluno. Então o erro de muitas pessoas que abrem igreja no Brasil é isso. É que o cara não sabe de nada e quer saber de tudo. Ele não quer estudar. Oxe, o cara já nasceu, diz como nordestino. Oxe, escapou. O cara já quer nascer aprendido, falando inglês, alemão, francês. Não, tem que estudar, meu irmão. Tem que estudar. Então, se você quer fazer, você tem que investir em você mesmo, no seu crescimento intelectual, estudar, aprender, querer, absorver, esponja, absorver o conhecimento bom. Você tem que formar sua própria organização, amém, glória a Deus, forme. Agora forme uma ótima organização. Não adianta você abrir uma igreja, ser uma igreja tudo esculhambada, sem documentação nenhuma, sem nada, meu Deus do céu. Até o óleo de ungir cheio de barata, né? Olha, vamos ungir os irmãos, vai, tira essas 2 baratas que morreu aí dentro. Assim não dá, né? Não dá. Santa Ceia, tudo mal feita, não. Tem que ser uma coisa bem feita. Tem que ser uma coisa bem feita. Você tem que ser radical com você mesmo. Não, meu irmão, assim não. Vamos fazer uma coisa bem feita, né? E ter cuidado com muitas invenções. Mas você pode usar de criatividade. A criatividade sempre é bem-vinda. Evite exageros. Tem gente que exagera demais na espiritualidade. Igrejas meninas, porque os pastores são meninos. Exagera demais de um lado, exagera numa doutrina. Bem, só você e Deus sabe o que eu estou falando. Evite exagero. Você pode usar suas ideologias sem exagero, sem chocar o povo. Então procure ter uma doutrina definida. Tem gente que hoje ela aparece com a Igreja Universal, amanhã aparece com a Igreja Presbiteriana, depois de amanhã aparece com a Igreja Comunidade, depois aparece com uma igreja que ninguém sabe que igreja é. E assim fica uma igreja indefinida, sem doutrina, sem linha. Qual é a linha que você quer seguir? Então, se você quer abrir uma congregação, abra uma congregação tendo uma linha a seguir. Sua igreja não será melhor que as outras, nem pior. Será uma organização do Senhor. Então você vai dar o melhor para o Senhor. Mas não quer dizer que a sua igreja é a melhor do planeta Terra, do universo inteiro. Isso aí é fantasia, é ilusão, minha gente. Você faz o melhor para Deus, organiza, bem organizado, sem exagero, sem partidarismo. Olha, nós somos os mais gostosões de Deus, somos os melhores homens de Deus, somos os caras do céu. Não, isso aí é conversa. Somos a igreja. Vamos organizar? Vamos. Uma igreja bem organizada, um trabalho bem feito, um evangelismo bem feito. Em 2 anos você terá uma igreja bem organizada, abençoadíssima. Saber tratar os irmãos, saber receber. Se há alguma coisa no seu caráter que tem que ser mudada, Deus muda. Né? Deus muda. Ou você pensa que é só os outros que precisam de mudar? Você precisa mudar. Precisa crescer. Precisa ser mestre. A Bíblia diz: não quereis ser mestre, porque vocês receberão maiores juízos. Então,
Se você é mestre, vai receber maior juízo. Então compete maior rigor no seu comportamento. O exagero sempre traz prejuízo. O exagero doutrinário, o exagero no culto. A imaturidade também faz muitos pastores errarem. Excesso de confiança, exagero demais, ou seja, espiritualização demais, ver cão saindo por tudo que é canto. Isso é um exagero e sempre nos traz prejuízo, sempre traz a pessoa que tem prejuízo. Não queria ser, você não deve querer, não queira ser maior do que os outros, mas também não aceite que ninguém bote você menor do que os outros. Você é um pastor igual aos demais. Vamos continuar nesse assunto? Preste atenção e vamos crescer em nome de Jesus.